A gente ensina aqui todas as camadas do roadmap, todos os princípios para fazer o planejamento e pôr isso num roadmap estratégico. Cada lane da infraestrutura, a turma de desenvolvimento, a turma de banco de dados, a turma de DevOps, até o produto, como se conecta essas features no tempo. Isso é importante deixar isso evidenciado. E o roadmap, o benefício do roadmap é o próprio roadmapping, né? É construir o roadmap, o benefício é maior do que a própria foto, né? A foto serve para a gente comunicar as pessoas estratégicas, etc. Torna o gerente de produto altamente informado das suas decisões. Se desdobra, seria que a árvore de oportunidade aqui, que a gente comumente conhece como da Teresa Torres, mas eu já vi essa aplicação desse modelo permeando ali um pouco o Clayton Christensen. Contudo, ficou vastamente conhecido aqui pela Teresa Torres. E eu uso de uma forma bem simplificada, que é para posicionar o time estratégico, ou seja, quais as demandas estratégicas estão sendo exploradas em forma de oportunidade, quais soluções tecnológicas e quais experimentos estão acontecendo. Isso é conectado dentro da operação. Essa visão aqui, esse mapa, se conecta no Ops, se desdobra lá dentro nas TANs, que eu vou mostrar futuramente. Outro importante conhecimento que nós temos é sobre as fases lead time, cycle time das entregas. Esse é o modelo de pensamento Lean da cadeia de valor. E aqui, nessa estrutura, a gente já tem uma rotulação das demandas, né? O que é backlog, o que é desenvolvimento, etc. Eu desdobro esse rótulo do Lean, tornando ele de uma forma onde eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, basicamente 6 escopos semânticos, onde a gente vai conversar com os stakeholders sobre essa semântica. Está no campo da ideia? Está no backlog? Houve o commitment point? Vai entrar no processo de descoberta? Vai entrar no processo de desenvolvimento? Então, em qual estágio está aquela demanda de negócio? Isso é os grandes escopos. Depois desses grandes escopos, a gente vai para um da etiquetagem, da rotulação. O grande diferencial do processo de Product Analytics e POPs, Product Operations, é você conseguir etiquetar as demandas para poder compreender atrasos, tipos de demandas, o que torna, qual o risco envolvido em tipos de demandas, etc. A melhor forma que eu descobri de fazer essa classificação e isso virar um Analytics no futuro é justamente etiquetando. Então, tendo aquela cadeia de valor que a gente viu lá do VSM e tendo esses rótulos, esses grupos de estágios onde está a funcionalidade ou o produto em si, a gente desdobra ela por essa técnica que envolve outros times na cadeia de valor. Então, para contemplar o QA, para contemplar desenvolvimento, para contemplar testes, para contemplar o UX, a gente desdobrou, porque na maioria das vezes uma demanda ela passa por uma cadeia de valor, é como se fosse uma esteira que vai enriquecendo a demanda. Então, chegou uma demanda de negócio, passa pelo time de produto a primeira fase. O time de produto geralmente chama o time de experiência, né, de UX. Chama o time técnico, aí começa a desenvolver o que é aquela ideia. Chama, aí vai para uma plane. Essas fases, elas estão representadas nessa cadeia de valor, que envolve basicamente alguns desses rótulos, ou todos os rótulos, aí depende de que estágio você está, mas, por exemplo, naquela fase, é uma ideia plane do Indone, basicamente, se fosse olhar como um Kanban, teria aqui, basicamente, 1, 2, 3, 4 fases, né, mas a ideia em si, né, que ainda não virou, tá ali no papel, digamos, tá no campo da ideia, mas a gente registra como ideia, backlog, ou talvez um dia, para não perder ou para dar aquela atenção a quem trouxe a ideia. Então ela entra numa fila, né, e depois ela vai para um planejamento, ou seja, ela vai para um planejamento a definir, ou pode ser ou definido, ou planejado, e aí vai. Vai para o backlog da sprint, a gente primeiro recebe uma primeira prévia de estimativa. Por quê? Porque muitas vezes, qual é o diferencial disso aqui? Você pega a ideia, desenvolve ela, leva para o time de desenvolvimento. Lá você tem uma estimativa e execução. E você não pode fazer isso. Você tem que ter a estimativa do desenvolvimento, trazer para dentro da priorização e classificação de ordem, com essa estimativa aqui, que no final é custo, fazer uma priorização baseada em custo. Senão, você vai ficar sempre pegando a ideia, chegando no time de desenvolvimento, tendo prazo, e ali executando sim ou não. E geralmente você executa e só devolve o prazo para o time estratégico. Para ter uma cadeia de valor direcionada, ou seja, economic driven, você precisa receber o primeiro prazo de desenvolvimento, fazer uma priorização em cima disso, depois leva para dentro da cadeia de valor de desenvolvimento, e aí sim eles fazem o grooming, né? Eles quebram aquela tarefa ainda mais e valida se aquela estimativa é aquela, se ela vai aumentar muito, e ali você toma outra decisão, tá? Então,
aumentou 50% do prazo estimado na primeira, então não vou acionar agora, não vou executar agora. Obrigado pelo discovery, pelo início do trabalho, mas técnico, mas nós não vamos avançar. Então, o gerente de produto, ele precisa ter essas variáveis na mão antes de classificar o que é que vai rodar ou não. E aí tem as outras fases dentro do fazendo, né? Tem andamento, bloqueio, em teste, a demo agendada, aí depende do teu ambiente, mas geralmente são fases importantes para você marcar o tempo que cada etapa fica parada ou performa, né? Então, por exemplo, com isso você consegue medir onde está o teu gargalo, onde está a ineficiência ou o atraso dentro do processo como um todo. Em algum momento vai ter ineficiência, em algum momento vai atrasar, em algum momento você vai ter que rever essa cadeia de valor. Quando chegar esse momento, como você já fez a etiquetagem, você terá munição para resolver esse problema. Que é tarefa, ação e movimento, né? Ou essa matriz de distribuição de tarefas, ela é a parte prática do negócio. Ela pega a parte que a gente chama de estratégia, ou vontades, ou desejos, oportunidades e problemas, que estão até a camada verde. Desejo em azul, verde ali, oportunidade ou problema. Problema é interno, como já sabemos, oportunidade geralmente é externa. Então, surge essas soluções, os experimentos e as tarefas. A TAM, ela recebe todas essas tarefas da cadeia de valor, toda. Pode ser atividade de marketing, pode ser atividade de UX, pode ser qualquer atividade dentro da cadeia de valor que vai atrasar um lançamento, tem que estar registrado aqui. Então, a TAM, ela envolve um conjunto de atributos, pelo menos 7, e aí você pode ampliar as colunas, etc. Mas eu trabalho com, no mínimo, 7. Esse 7 envolve o RICE com o WSFJ, né? É uma customização que a gente fez aqui na metodologia e a gente chama de Bora. Bora lá priorizar, né? O RICE todo mundo já sabe o que é, 5WSH, o GTM também é uma forma de etiquetagem. A parte de KR, não é nem o KR em si, é a parte de resultado-chave. E aí a classificação de resultado do problema. Então você tem, quando você pega uma demanda, você tem essa visual em forma de cor, mas em forma de etiqueta também, você tem todas as etiquetas iniciais daquela demanda. Então você sabe para qual objetivo ela está indo, se ela está indo matar um problema ou se ela está indo matar uma oportunidade. São diferentes as abordagens de problema e de oportunidade, eu trago isso no livro. Isso é muito importante diferenciar e priorizar de forma diferente também. O Bora, quem são os responsáveis, o accountable, quem é o gerente disso, quem serão consultados, às vezes a gente tem que registrar isso. Terminei uma task e o time de dados tem que saber. O time de marketing tem que ser informado. É importante a gente ter isso, dado que você tem um gerente de produto, o outro gerente de produto, sei lá, você tem um substituto, etc. Isso para a empresa ficar informada. Então, esses registros vão funcionar para fazer classificações, gráficos, etc. E para deixar o entendimento claro sobre a perspectiva das demandas, como está a performance do meu time. É Fórmula 1, né? Tem a telemetria do produto, aqui eu estou fazendo a capacidade da equipe de trocar o pneu em 2,2 segundos. Né? Então eu estou medindo isso em termos de demanda. Essas demandas, aqui é o painel, como eu falei, o batidão é uma regra, né? É um ciclo. É uma tarefa que a gente chama de batidão, de brincadeira, mas a classificação permite toda essa visão rápida sobre a perspectiva do time, da performance da equipe. Quão boa a minha equipe é, qual o progresso que ela faz, qual o progresso que ela está fazendo, quando ela deixou de render por algum motivo, desses motivos. O motivo era porque tinha mais problema. O motivo é porque as demandas aumentaram a complexidade. O motivo é porque as demandas tiveram mais força externa. Então você tem esse mapa como gerente de produto para saber, cara, quando vem um tipo de demanda, quando o time está num tipo de cenário ou de situação, você sabe onde pode performar ou não. 4Ws. Em algum momento, dentro da gestão de produto, dependendo da quantidade de demandas, da resposta ao mercado, do crescimento desse produto, de quantas equipes, quantas squads tem, pode ser difícil fazer uma gestão. Essa gestão de TAM, ela se torna resolutiva, ela ajuda na resolução de entendimento do ambiente, mas para você fazer reuniões rápidas, ainda tem uma prática melhor que a gente criou, que é o 4W. O 4W é o seguinte, você está com o seu gerente de produtos na mesa, você é líder, você é gerente de grupo, head de produtos, e você chamou ali todos os gerentes de produto na mesa, e você pega um papel A4 e vai tirar foto de cada ambiente. Basicamente você faz isso na última semana do mês para virar pro próximo mês, últimos 3 dias ali. E ali você pega o mês atual que ele está terminando de entregar e o mês seguinte quais são as promessas. E divide isso em 4 semanas dentro do mês. E aí é onde você como head, ou você como CPO, ou você como líder da squad, né, como gerente de produto e o time técnico, vai fazer o commitment. Então, a partir daqui, vocês poderiam ir embora, cada ir para sua casa e só voltar no final de cada semana para fazer o ponto de controle e ao final do mês para ver se tudo foi entregue. Isso evita
o cara desfocar. Geralmente o desenvolvedor desfoca, vem alguma fala do time estratégico, o cara pega isso com demanda e vai lá e faz, sem ter priorizado, sem ter passado por produto. Então isso é o commitment. Você vai, é um acordo. Sobre isso aqui, ao final do mês tem que estar entregue, tem que estar resolvido. Então funciona muito bem, é muito simples, é baseado também até no OPPM, mas é muito mais simplificado, muito mais visual, para você saber dentro de tantas demandas quais são as promessas do mês. E isso aqui você discute sobre isso, você tira uma foto disso aqui, você manda lá no WhatsApp pro cara perguntando como é que tá o status disso. É fora de ferramenta, sabe? Não exige uma ferramenta, um recurso, clicar, navegar, não, é muito visual, é muito rápido e muito curto. Então você consegue dimensionar, por exemplo, aqui o exemplo do Bruno que estava tocando um produto chamado SNP. Então veja, o mês dele tá meio bagunçado. Rapidamente você pode ter um problema aqui de entregas, e teve de fato em algum momento. Foi a equipe que pegou muitas demandas, como classificaram como simples, colocou dentro do processo de execução e não era tão simples. Essas demandas começaram a ter problema. Então, assim, é bom entender isso, porque geralmente em uma semana dá para se fazer alguma entrega, dependendo da entrega, geralmente depende da situação, mas elas podem ultrapassar para 2 semanas ou geralmente um mês. Hoje em dia, em um mês, se faz uma boa entrega de produto para ela ir evoluindo, né? Entrega-se um alfa e aí ela vai crescendo, mas um mês dá para fazer muita coisa hoje em dia. E isso pode entrar num Gantt, então se você for ver, né, esse quadrinho aqui, ele acaba representando uma fase ali no Gantt, um mês no Gantt. Então você tem um Gantt grande e aí você tem esses 4 Ws, né? As 4 semanas, toda encaixadinha para você saber o que vai acontecer nas 4 semanas. Isso para a prestação de conta é muito fácil. O time de estratégico vai te entender muito facilmente, sem precisar tu ficar abrindo ClickUp, ou Trello, etc. Porque isso é mais para o gerente de produto. Mas quando a gente entra no âmbito da prestação de conta, a gente precisa fazer com que o cara entenda o que a gente está falando. E aí você divide essas 4 semanas. Então você está vendo aqui, né? Você pode dividir ela em quinzena ou em mês. Em mês ela já é, né? E aí você pode apresentar resultados quinzenais. Então você tem 3 registros desses e aí fecha um trimestre e aí você vai. Então você consegue ver na quinzena, no mês, no trimestre, qual vai ser o pacote para cada trimestre do ano. E aí você tem uma previsibilidade das entregas. Pode mudar? Pode, mas você torna isso previsível, traz isso para dentro de um roadmap, encaixando em qual lane é aquela demanda. Isso fica muito, muito simples de gerenciar e muito revelador. Quando os atrasos ocorrem, as pessoas entendem que falharam naquele processo e podem melhorar a sua capacidade de entrega e os seus commitments. Então, isso é que a gente vai trabalhar dentro desse conteúdo, desse livro, e vai ajudar muito ao gerente de produto ter autoridade e elevar a autoridade do time técnico